Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A mobilização Record, que leva a multidão às ruas para protestar, impõe reflexão ao poder público e obriga a revogação daquele reajuste dos 20 centavos na tarifa do transporte. Para análise dessa surpreendente manifestação popular, nós recebemos hoje o cientista político Rui Tavares Maluf, que é professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite, Maria Lídia. Bom, professor, nós estamos acompanhando aí a notícia do dia, que é um marco, é a revogação desse reajuste, não apenas em São Paulo, mas como nossa reportagem mostrou também em outros estados. O governo do estado e a prefeitura de São Paulo. Eu gostaria de centrar aí, no seu entender, do ponto de vista político, governos, prefeitura e estado acertam, atendendo a essa reivindicação sob a pressão da mobilização popular, ou de alguma forma se tornam reféns? Porque os manifestantes já disseram, não para aí, nós vamos continuar, a nossa causa não estava só nos 20 centavos. O governo terá sempre de ceder? Essa é a minha preocupação, esse é o meu temor. Eu temo que o movimento Passe Livre foi um chiclete, tudo grudou nele. Uma quantidade de outras reivindicações represadas se aproveitaram desse movimento, que era o único, talvez, estruturado com maior visibilidade e talvez capacidade de mobilização. Lembremos que ele já vem fazendo atos razoavelmente grandes desde o ano passado, claro, nenhuma coisa comparada com a desse ano. E isso fez com que ele realmente permitisse que outros viessem se aproximar dele. Então, eu me preocupo muito com essa decisão. Eu acho que, do ponto de vista, rigorosamente falando, da questão do custo, ele é muito pequeno para as consequências políticas e sociais que tanto o governo do estado como de São Paulo, do município, poderão ter por terem cedido. Então, eu fico com a última parte da tua pergunta. Eu creio que os dois governos podem se tornar reféns. Agora, a outra indagação é referente à presidente Dilma Rousseff. Nós vimos que pesquisa já mostra mais uma queda na aprovação do governo dela. Ao mesmo tempo, a presidente Dilma, ela disse que o Brasil acordou mais forte, que essas manifestações são um indicador da energia da democracia brasileira. Qual seja, se não elogiou, ela apoiou. Apoiar um movimento com esse perfil, com essas características, que não tem um rosto muito definido, não tem um foco de reivindicação, rejeita partidos políticos e políticos. O que isso pode significar para a presidente da República? Apoiar um movimento que tem esse perfil. Eu creio, Maria Lídia, que pode sinalizar a fragilização da autoridade pública e não o seu fortalecimento. Num primeiro momento pode soar simpático, mas por outro lado, no médio e longo prazo, eu estou chamando aí de médio prazo o espaço de um ano, porque temos Copa do Mundo e eleições no ano que vem, isso pode ser um problema muito sério. Eu não acredito que esse movimento pare. Pelo que nós já falamos agora há pouco, a tendência eu acho que é crescer, pode refluir em um ou outro momento, mas tendo esse horizonte do 2014, a minha única certeza em tantas incertezas é que isso só tende a crescer. Essa fala não colabora para as condições melhorarem. Pode ser simpática no curtíssimo prazo. Mas falando em simpatia, eu não sei se é simpatia, se é sensatez ou temeridade, mas eu vi uma frase que eu achei muito interessante do professor Roberto Romano, professor de ética da Unicamp, em que ele fala que isso é um ditado do tempo dos romanos: se você não pode vencer os bárbaros, una-se a eles. De certa forma, isso revela um temor. Então vamos apoiar, vamos ceder, porque não sabemos o que eles são capazes de fazer. Pode ser isso que o professor Roberto Romano levantou? Ou, na verdade, é o reconhecimento que o Brasil passa por uma mudança na questão da participação popular nas decisões do poder? Acontece, nós podemos dizer que vivemos um marco histórico? Acontece alguma coisa nesse momento muito significativa? Eu acredito que sim. Se isso será para bem ou para mal, eu não sei te dizer, mas que sem dúvida não há precedentes, a gente pode dizer com certa tranquilidade. As manifestações do passado não eram semelhantes? Eu acho que não há. Porque nesse sentido, o fato de termos toda essa tecnologia, esse aparato dando suporte
as manifestações, essa interação faz com que as coisas ganhem dimensões jamais vistas. Basta ver os atos rapidíssimos de solidariedade pelo mundo afora, nas grandes cidades, e que não foram pequenos. E a repercussão na imprensa mundial. Exatamente. Né? Quanto à frase que você cita do professor Romano, quando, já que não podemos vencer o bárbaro, nos unamos a ele, a única ressalva que eu faço a ela é que mesmo os bárbaros tinham líderes identificáveis. Nesse caso, eu temo que nós não os encontremos. Não quero dizer com isso que não possam existir algumas forças estruturadas que tenham ajudado a deflagrar isso. Os pequenos partidos de esquerda, algumas organizações estudantis sem ligação com esses partidos, mas nenhuma delas tem capacidade de se tornar, pelo menos no momento, de mostrar legitimidade e caras que permitam formar interlocutores para dialogar com as autoridades constituídas. Para encerrar, professor, esse é ano pré-eleitoral. Sempre que nós lemos um texto, a gente procura entender o subtexto. Diante de um evento social como esse, dessas manifestações, óbvio que há bastidores a serem também estudados. O senhor acredita que possa estar havendo manipulação política em função de interesses no resultado das eleições do ano que vem? Certamente sim, porque na democracia, Maria Lídia, eu não acredito que exista espontaneidade. Pode parecer um paradoxo, porque isso poderia dar a ideia de que eu não creio que a democracia seja algo positivo, mas eu acho que isso existe. Para as coisas ocorrerem na democracia, sempre existirá forças que procuram, sobretudo quando uma manifestação é muito grande e não tem interlocutor, que alguns grupos procurem manipulá-la e extrair proveito dessa possibilidade de intervenção. Então, resta identificá-los. Identificá-los. Ok. Muito obrigada, professor. Eu é que Boa agradeço. noite.